Sabe, dentro de cada um de nós existe um universo inteiro, né? Um verdadeiro enigma que a gente passa a vida tentando decifrar. A nossa própria mente. Poxa, como é que ela funciona? De onde vêm aqueles padrões que a gente repete sem nem perceber? E olha, a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Será que a gente pode mudar esses padrões? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, na arquitetura da mente. E vamos fazer isso guiados pelo trabalho incrível do Dr. Adilson Recher. Ok, então vamos começar pelo começo, pelo básico mesmo. A pergunta é, o que é a mente? Parece uma coisa simples, né? Mas, na verdade, essa é a base de absolutamente tudo. Pensa comigo, sem entender o que ela é de verdade, qualquer tentativa de mudança vira um tiro no escuro, sabe? É daqui que a gente parte para qualquer tipo de transformação. E aqui a gente chega num ponto super importante. A mente, ela não é uma coisa que a gente pode pegar, sabe? Tipo o cérebro. Não. Ela é, na verdade, um processo. Um processo que está sempre acontecendo, super dinâmico. Pensa assim, ela é o que surge daquela interação constante entre a nossa biologia, o nosso cérebro e tudo que está aqui fora no mundo. Nossas experiências, as pessoas com quem a gente convive, a nossa cultura. No fim das contas, a mente é a experiência de estar vivo. É o que a gente sente enquanto o cérebro está lá trabalhando. E é aqui que a coisa fica fascinante. A gente tem a impressão de que a gente só vê o mundo, né? Como se nossa mente fosse um espelho, só refletindo o que está lá fora. Mas não é nada disso. A nossa mente é uma construtora. Ela está o tempo todo ativamente criando a nossa realidade. Ela pega nossas memórias, nossas emoções e usa tudo isso para prever o que vai acontecer, para dar um sentido para tudo. É um jeito super inteligente de economizar energia. Então, aquilo que a gente chama de realidade, na verdade já é uma versão editada, uma história que a nossa própria mente contou pra gente. Beleza, se a mente é essa construtora toda, fica a pergunta, como foi que ela aprendeu a construir as coisas desse jeito? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A gente vai entender a origem, a gênese do nosso sistema operacional mental. Como esse programa foi escrito lá no comecinho. Então, a formação da mente acontece meio que em camadas, sabe? Pensa assim, primeiro vem a base de tudo, a neurobiologia. As nossas primeiras experiências de vida, principalmente com quem cuidou da gente, literalmente, esculpem os circuitos do nosso cérebro. Depois vem uma camada mais profunda, o inconsciente. Aquelas emoções que a gente sentiu lá na infância, antes mesmo de saber falar, elas ficam gravadas, sabe? E formam os nossos padrões mais básicos. E aí, por cima de tudo isso, vem a consciência. Ela chega para tentar dar sentido a tudo isso, criando histórias, narrativas, para explicar aqueles impulsos e emoções que vêm lá do fundo. Bom, tudo isso leva a gente para uma pergunta bem existencial, né? Se a nossa mente constrói a realidade e é formada por essas camadas todas, tão profundas, será que a gente é a nossa mente? Será que estamos totalmente grudados nela sem separação? A gente é só o resultado final dessa programação que começou lá atrás? E olha, fazer essa distinção é um dos pontos-chave de um processo terapêutico. Pensa bem, muito do nosso sofrimento vem daí, de quando a gente se funde com a mente. A gente se identifica tanto com um pensamento ou uma emoção que acha que é aquilo. O trabalho terapêutico, então, é justamente criar um espacinho, um espaço para a gente poder dar um passo para trás e se tornar um observador. A grande virada de chave é perceber que nós temos uma mente, mas não precisamos ser a nossa mente. É nesse pequeno espaço que a gente recupera o nosso poder de escolha. Essa tal de programação invisível são aquelas crenças mais profundas, sabe? As nossas reações automáticas, aqueles roteiros que a gente vive repetindo nos relacionamentos sem nem se dar conta. É como se fosse o código-fonte que está rodando por trás de tudo que a gente faz. E aí vem a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão. Esse código, dá para reescrever? E a resposta, e essa é a grande virada de chave aqui, é um gigantesco sim. Essa programação não é fixa. Nossos padrões mentais, mesmo aqueles que parecem estar com a gente desde sempre, não são uma sentença para o resto da vida. A mudança não é só um desejo, ela é neurologicamente possível. E a base científica que nos dá toda essa esperança tem um nome: neuroplasticidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro não é uma peça de gesso estática. Muito pelo contrário, ele pode se reorganizar, criar novos caminhos, novas conexões. E como ele faz isso? Em resposta a experiências que são, e isso é crucial, significativas e repetidas. É literalmente a mecânica da mudança acontecendo dentro da nossa cabeça.
E é exatamente nesse ponto, como o Dr. Adilson Reichert destaca, que a psicoterapia especializada mostra seu poder. Ela não é só uma conversa, entende? É um processo todo estruturado, pensado para usar essa capacidade incrível do cérebro de mudar. É de fato um método consciente e científico para atuar como um reprogramador da mente. Ok, mas como é que essa reprogramação acontece na prática? Bom, o Dr. Reichert propõe um modelo integrado que é como se fosse uma caixa de ferramentas completa, sabe? Uma abordagem que olha para a mente em todas as suas dimensões para promover uma mudança que seja real e que dure. Essa abordagem tem 3 pilares que trabalham juntos. Primeiro, a neuropsicanálise clínica, que vai lá fundo no código-fonte para acessar e desativar aqueles padrões automáticos que vêm do inconsciente. Depois, tem a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que trabalha mais no nível do software consciente, sabe? Ajudando a identificar e reescrever pensamentos distorcidos e crenças que não nos servem mais. E para fechar, a educação social, que coloca o nosso sistema operacional no contexto do mundo, dando ferramentas para a gente navegar melhor nos ambientes sociais e construir uma rede de apoio que sustente essa mudança. É um trabalho de 360 graus, realmente completo. Chegando ao final, a mensagem que fica é: nossa, é muito poderosa. Sim, a nossa história nos molda, claro, mas nós não somos prisioneiros dela. Aquela mesma capacidade do cérebro, a neuroplasticidade que um dia gravou os nossos padrões antigos, é exatamente a que nos dá o poder de criar caminhos totalmente novos. Então, a grande questão que fica no ar não é mais será que a mudança é possível? A gente já viu que é. A verdadeira questão agora é como começar essa jornada. O foco sai da dúvida e vai direto para a ação. Como é que se dá o primeiro passo? É importante dizer que toda essa exploração profunda da arquitetura da mente e da sua reprogramação é baseada no trabalho fundamental e valiosíssimo do Dr. Adilson Reichert. E é na Neuroopção Online que esse conhecimento se transforma em prática, onde a mudança de fato acontece, com as ferramentas certas para essa transformação. Para quem sentiu o chamado e quer saber mais, quer iniciar esse processo, o caminho é esse: www.neuroopciononline.com.